Tereza. Boa noite. Oi, Tereza, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, sim. Você? Tudo bem, obrigada. Que bom. Mário. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Juliano da Sub de Souzas. Oi, Juliano, boa noite. Estou registrando. Obrigado. Por nada. Boa noite a todos. Oi, Cláudia, boa noite. Eu não estava conseguindo ligar meu vídeo, a câmera, agora deu certo. Ai, que bom. Eu já Boa registrei. noite. Boa noite. Oi, Márcia, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Daniel. Mário, Maurício, Miriam, Rafael, aqui. Regina. Oi, Regina, boa noite. Eu registrei sua presença. Muito obrigada. Maria Cabral está presente. Presidente, temos quórum para a reunião ordinária de 28 de julho de 2026. Adegas, está me ouvindo? Ouvindo, boa noite a todos. Que tenhamos uma boa semana. Temos quórum, mãe? Sim, temos quórum para a reunião de hoje. Então, declaro aberta a reunião ordinária de 28 de julho de 2026. Quero agradecer aí a presença de todos os conselheiros titulares e suplentes pela participação, que atendendo a convocação aí para essa reunião ordinária. Então, já emendando aqui na fala da presidência, também quero falar para vocês que está em andamento a nossa resolução da nomeação do gestor da APA, por isso que eu estou ainda presidindo hoje aqui, até porque o nosso gestor, o Vogel, também estava de férias, retornou hoje, então por isso ainda cumpro o meu papel aqui como gestor, e por isso que estou presidindo aqui a reunião ordinária de hoje, tá bom? Sem muitos assuntos, então eu passo a palavra à nossa vice-presidente Cláudia, por gentileza. Está presente, gostaria que você tenha uso da palavra. Obrigada, Adegas. Eu queria, então, dar boa noite a todos e, em nome de todos os conselheiros, dizer da nossa satisfação de ter você como presidente esse período.
prontamente atendendo todas as nossas reivindicações, esse conceito, né, de o gestor ser um técnico, uma pessoa indicada da secretaria, isso consta, né, do plano de manejo, que para a gente, durante mais de quase 20 anos, foi assim, de total desconhecimento, porque a gente sempre teve as eleições diretas, né, para a diretoria, e com o plano de manejo, a equipe da Seclimas fez esse levantamento junto ao SNUC, e aí a gente, claro, sem problema nenhum, se adequou, né, às leis. E assim, agradecer mesmo que a gente continue nessa parceria maravilhosa que tem sido com você, Adegas, que é uma pessoa, assim, presente nas nossas discussões, já colocou o seu contato, né, pessoal à disposição, eu já fiz uso até no caso de um foco de incêndio aqui, você prontamente já nos atendeu, e eu acho que é isso que é o bacana, sabe? Quando tem esse conselho, que é a representação da sociedade civil, que tem os seus interesses, né, voltados para o bem de uma unidade de conservação, e em parceria com vocês, né, que é a área institucional, mas que prontamente tem nos atendido, e isso eu queria já fazer um agradecimento à subprefeitura de Sousas, à subprefeitura de Joaquim, que também sempre está nos atendendo, e a Secretaria de Serviços Públicos, que a gente teve um caso específico ali no Parque Linear do Ribeirão das Cabras, e que prontamente também foi atendido um desmoronamento que teve, um barranco na APP. Então, assim, eu estou muito satisfeita, né, da forma como que a gente tem sido atendida por esse governo, eu agradeço. E no mais também, eu acho que assim, passamos um mês também tranquilo aqui na região, né, não teve nenhum incidente, nem problemas de incêndio, né, graças a Deus a gente está tendo uma estiagem com bastante chuva, então, né, a gente não teve problemas maiores, e que continue assim, né, e é Amém. Isso mesmo, tá, eu agradeço. Então, vamos passar para o nosso segundo item de pauta, fala dos conselheiros. Tem inscritos pela ordem, Má? Não temos inscritos para a fala dos conselheiros. Temos agora a Renata. Por favor, Renata. Boa noite, pessoal. Rapidinho, eu só quero aproveitar aí que nós estamos começando a nossa reunião, e já tinha feito, né, esse agradecimento do Adegas, do Vogel, ter vindo aqui na nossa região, né, e eu queria só comentar sobre essa vinda deles, como que a gente vai fazer esse tratamento agora? Quer que eu abra, a associação abra um protocolo, para a gente formalizar, né, a vinda de vocês aqui, que vocês estiveram aqui, graças a Deus, dando uma olhada aqui na nossa região, né, e nada como estar em loco mesmo, para ver, né, a situação que a gente tem, né, o dia a dia nosso. Então eu gostaria de saber, né, como que a gente vai fazer essa tratativa agora, né, se tem alguma ideia do que a gente possa fazer e tal, só colocando aí no ar para a gente depois verificar o que a gente faz, tá bom? Para a gente não deixar a coisa sem rumo, né, sem coisa, tá bom? Lógico, Renata, lógico. Tem alguém com o microfone aberto e o telefone tocando? Perdão, é o meu. Desculpa, gente, coloquei no modo avião aqui agora, meu celular, porque eu estou no computador e ele está no silencioso, mas ele está fazendo um barulho diferente aqui, me perdoa. Então, como eu falei, Renata, o Vogel, estive com o Vogel aí, e hoje a gente teve um dia bastante, assim, com bastante agenda, então despachamos muito ainda, estamos em processo de transição, com o Vogel dentro das atribuições dele, e eu prometo para você que a gente vai buscar o melhor caminho, e
E vai continuar da mesma maneira, esse contato, essa interface muito direta, né? Até porque se o Vogel mudar de comportamento, a gente puxa a orelha dele, tá? Então pode ficar tranquilo que vai ficar tudo em paz e a gente Olha, vai... ele é alto, mas eu pulo, hein? Eu pulo para puxar a orelha dele. Ele é Pode alto, deixar. ele é alto, mas não é 2, né? A gente faz um kung fu assim, Isso. entendeu? Abaixa ele, pode deixar. Isso, mas Obrigada. a gente já está fazendo essa transição, começamos hoje, que é bastante coisa, né? O Vogel é um técnico com muitas atribuições dentro do departamento. Hoje, inclusive, fez até biquinho na hora da transição, porque, de fato, a gente é difícil de fazer, não é impossível, né? É sempre com parcerias, mas o Vogel é muito dedicado e tem atribuições muito importantes dentro das Seclimas, tá? Isso eu vai só dar quero deixar certo. Assim, Adega, se precisar alguma coisa em nome da associação, entrar com algum pedido, né, pode me falar, né, e daí eu corro atrás para a gente estar formalizando a coisa, tá bom? Tá bom, tá jóia. Muito obrigada. De nada. Mário, por favor, a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu queria só fazer um questionamento e ver se é possível alguém responder agora, senão que o Conselho faça uma solicitação formal. Eu não sei se seria a INDEC ou a CENFRA, a respeito do trevo, da compensação ambiental do condomínio Santene, aqui em Sousas, que tem uma passagem subterrânea que está prevista, tem um projeto, a gente teve uma visita lá, a Cláudia teve também, a gente viu o projeto, e me parece que a obra está um pouco abandonada, inclusive com os cones todos jogados, aquele traçado que eles fizeram não está sendo utilizado, um novo traçado preliminar, assim, provisório que foi feito, e já houve ali alguns acidentes, pelo menos 2 eu presenciei ali, porque está confuso o negócio, entendeu? Eu queria saber se o pessoal, se a direção do Conselho tem alguma informação a respeito. Se não, eu sugiro um questionamento formal do Conselho, a quem de direito, talvez a CENFRA, né? Para ver como é que anda, porque é uma compensação que foi pactuada na aprovação do empreendimento, se não me engano, né? Então, a gente precisa estar atento àquilo, porque está arriscado. O fluxo de trânsito está aumentando muito na região, já tem muita casa por ali, se vocês observarem, não todas prontas, claro, mas num curto prazo, aquilo vai mudar completamente assim, o fluxo de veículos. E a gente sabe que demora uma obra dessa, né? Eu imagino que já deveria ter, já faz mais de ano que foi feito aquela ação ali provisória e a obra parou. Tá? Se alguém puder me dar um retorno, eu sugiro que o Conselho faça um questionamento formal, se não. Obrigado, gente. Eu acho que vale a pena a gente fazer até porque tem prazo para eles cumprir lá a obra, né, Vogel? Então, secretário, acho que são duas respostas, na verdade, né? Uma com relação ao risco de acidente e tal, a gente dá uma conversada com a INDEC, né? Ela que dá o apoio, né? Com relação à obra, a gente tinha que verificar o prazo, mas eles licenciaram a obra e já estavam iniciando as tratativas para começar lá, né, a passagem. Porque, na verdade, essa obra era para ser uma contrapartida dos 2 empreendimentos, né, dos 2 lados da via, e acabou que ficou tudo para o Santene executar para encerrar, né, parece que o outro empreendimento não avançou e ficou tudo para o Santene. Mas até onde eu sei, já no mês passado, assim, já tinha autorizado e estava na eminência de início das obras, sim. Então, mas eu acho que são dois questionamentos, um com relação ao risco de acidentes aí e um para perguntar para a CENFRA se eles têm aí o início das obras. Tereza, por favor. Oi, boa noite.
como sempre, essa coisa chamada Santiene, né, que até hoje tem mais de 400 mil metros quadrados na área rural, na área de proteção ambiental, na área, como que chama? Onde tem água? Ali na APA. Manancial. Manancial, tá certo? Passou por todo mundo todo esse tempo. No nosso blog tem toda a documentação, tá certo? E agora continua dando problema. Quer dizer, o troço que começa errado jamais vai dar certo. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. E sobre esse assunto, sobre essa parte específica aí da passagem, o outro era Santo Antônio, do outro lado da estrada. E eu peço para, assim que vocês tiverem toda a documentação de CINFRA, CECLIMA, ZENDEC, que envie para o Conselho, tá? Eu quero que conste da ata isso, por favor. Tá certo. Não temos mais inscritos, presidente. Então, vamos para o nosso terceiro item de pauta, vamos à votação. Vou colocar em votação, então, a dispensa, já que todos os conselheiros receberam aí por e-mail a ata do dia 7 de julho de 2026, para fazer uma leitura prévia, eu vou colocar em votação a dispensa da leitura da ata. Os que concordam, permaneça como estão ou pode se manifestarem pelo chat. Então, aprovado por todos. Vou colocar em votação agora a aprovação da ata da reunião ordinária de 30 de junho de 2026. Os conselheiros que concordam, permaneça como estão. Os que não concordam, podem se manifestar, inclusive, pelo chat. Eu não estive presente, então preciso me abster, tá? Mário se absteve. Então, a gente considera aprovada com a abstenção do Mário a ata de 30 de junho, presidente. Aprovada a ata de 30 de junho de 2026 com uma manifestação, com uma abstenção. Com a abstenção também da Sandra Marques, agora pelo chat. 2 abstenções, então, em tempo registrados. Vamos para o nosso quarto item de pauta, então, a apresentação dos avanços do CT Comunicação. Questão de ordem, secretário, tem a ata da reunião extraordinária a ser aprovada também. São 2. A gente coloca em votação a ata da reunião extraordinária de 7 de julho de 2026. Eu posso fazer uma observação? Pode. Pois não. Eu queria saber, eu saí antes da votação, porque inclusive eu estava em São Paulo, e meio atrapalhada, e eu coloquei no chat que eu estava saindo. E na ata saiu que teve a votação com os 21 presentes. Eu queria saber se eu posso colocar que eu não estava presente e que eu teria votado contrário. Na verdade... Ou se vão entrar os 21, eu queria que colocasse que eu já estava fora. Eu vou registrar o seu contrário na reunião de hoje, porque no chat você só informou que estava saindo e não que era voto contrário ao... porque eu não fiquei até a votação, por isso que eu não coloquei, nem achei que eu tivesse que colocar, porque eu saí antes da votação. Eu entendo, mas era pauta única de apresentação e deliberação do gestor, então não tinha outros assuntos. Ah, tá, então você só, por favor, coloca que eu já tinha saído. Obrigada. Coloco sim, pode deixar. Obrigada. Então, voltando, a reunião de 7 de julho de 2026, aqueles que concordam com o teor do texto, permaneça como estão. Abstenções, manifestem-se pelo chat, contrários também. Eu já registrei a Sandra. Eu vou me abster de novo, porque também não estava em viagem o mês todo. Tá bom, Mário e Sandra, registrados. Então, a gente considera aprovada a ata da reunião extraordinária de 7 de julho. Pronto, presidente, pode seguir. Então, quarto item de pauta, apresentação dos avanços do CT Comunicação, Educação Ambiental,
O Vogel fará a apresentação. Hoje você tem algum andamento para apresentar para a gente? Isso, secretário. Presidente, eu estava de férias, né? Eu tentei me atualizar. Na verdade, o único assunto da CT que a gente tem ainda lá a instalação dos dois portais que já estavam contratados, estavam na INDEC para aprovação, foram aprovados e agora nós vamos ver de agendar a data para iniciar essa instalação. Do que eu consegui, que nem você falou, né? A gente teve reunião aí de transição, retorno de férias, eu não consegui tomar pé de outros temas da Câmara Técnica, tá? Era só isso que eu tinha para trazer hoje. Você está no mudo, presidente. Opa, desculpa. Então, para o 5º item de pauta, atualização da Câmara Técnica. Mariela, por gentileza. Antes, a Cláudia, você pediu a palavra? Eu pedi que a gente está reativando a Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, já foi criado um grupo no WhatsApp, a gente já está recebendo alguns... a gente já tinha uma lista de conselheiros, né? Então, a gente reativou o grupo, e assim, estamos aguardando mais alguns membros que se interessarem, né? A Mariela prontamente nos atendeu via e-mail, abrindo, né, um e-mail para as pessoas, uma planilha para a pessoa se inserir na Câmara de Interesse, e a gente acha que essa Câmara é muito importante, assim como também a Câmara de Recursos Naturais, né? Mas, assim, a gente é uma só, né, para fazer muita coisa, então vamos primeiro pensar nessa CT, que eu acho que é super importante, principalmente com toda a movimentação de empreendimentos que está acontecendo na APA. Então, assim, a gente já vai começar, eu acho que agora no começo de agosto, a marcar uma reunião e começar a trabalhar, tá bom? É isso. Então, pegando o gancho da Cláudia com essas informações, eu recebi, né, como a gente tinha combinado, e a Cláudia acabou de informar, além da planilha, eu fui recebendo por e-mail algumas inscrições e atualizando a mesma planilha, né? Então, eu recebi para a Câmara Técnica de Legislação e Análise de Protocolos, a inscrição do Daniel Coldri, Desenvolvimento Econômico e Sustentável, da Cláudia, né, que ela até se candidatou à coordenação e tudo mais, mas é um ponto que vocês podem definir lá na reunião de vocês, de Câmara Técnica. Para a Câmara Técnica de Fauna e Flora, eu recebi a inscrição da Ana Cláudia, está registrado, a da Cláudia também, Cláudia Esmeriz. E representação em conselhos, então a gente tinha que definir CDPSA, que ficou a Cláudia Esmeriz e a Renata Franco, que permanece, eu conversei com a doutora Renata Franco, ela permanece, e o Concidade, eu recebi as inscrições do Daniel Coldre, da Denise Polidoro e da Cláudia. Então, quando eles abrirem, porque agora eles estão num biênio já com as inscrições completas para os conselhos que podem representar. Assim que tiver um novo edital, eu já sei as pessoas que têm interesse e a gente volta a falar em reunião. É isso, presidente, devolvo a palavra. O Mário está solicitando a fala. Rapidinho, acho que você já me respondeu a respeito da... Está lá ainda no e-mail, né, essa possibilidade de inscrição na CT, né? Eu vou dar uma olhada lá. Tá, precisa mandar preencher a planilha, só manda um e-mail para você. Pode preencher a planilha, se você tiver tranquilidade, senão você me manda um e-mail que eu registro para você. Legal, obrigado. Por nada. Então, vamos para o nosso 6º item de pauta, análise de protocolos, o LAU 2025-001-052. Cláudia, apresentar, né, aqui na tela, a Cláudia, que é coordenadora da CT de protocolos. Espera aí que eu já vou compartilhar.
Dulcineia, estou registrando a sua presença. Vi que você me pediu aqui e já estou fazendo o registro, tá bom? Só um instantinho. Ô Mariela, Obrigada, Mariela. o doutor Ricardo disse que não está conseguindo entrar. Você precisa autorizar alguma coisa ou entra direto? Direto, não tem autorização não, hoje. Compartilhar a tela, né? Peraí. Compartilhar. Pronto, Cláudio. Legal. Então, pessoal, tem casos, assim, como foi o caso da barragem de Pedreira, que são casos muito icônicos, muito sérios, e que o CONDEMA, né, como Conselho de Meio Ambiente da cidade de Campinas, a gente tem, assim, como se um acordado de que o que acontece na APA ou CONGEAPA, que analisa, e o restante o CONDEMA. Mas tem casos que são muito mais, assim, complexos. Então, eu gostaria só de comunicar a todos que o CONDEMA também está realizando um parecer técnico, né, que vai apresentar na reunião deles, e a gente acabou fazendo meio que em parceria, né, que a Tereza, ela é uma conselheira que também é representante do CONDEMA, que também é muito parceira na CT Protocolos, e a gente acabou meio que fazendo 2 pareceres muito, muito parecidos, né, mas só para mostrar para vocês a complexidade desse assunto que a gente vai tratar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, parecer técnico do CONGEAPA sobre o LAU 2025-001052. Geralmente, quando é LAU, a gente recebe semanalmente até os e-mails do Departamento de Licenciamento, e assim a gente faz uma pré-análise. Eu abro todos os LAUs, a gente analisa, sabe que a maioria tem sido movimentação de terra e supressão de vegetação para construção de residências. E como os PTA são muito bem feitos, a gente não passa todos esses documentos em reunião, porque seriam 30 dias de atraso para esses pessoas interessadas. Então, a gente tem um acordado de dar continuidade aos LAUs e não passar pelo Conselho. Só que tem casos, né, que são bem mais complexos, que a gente, na análise de todo o documento, a gente solicita para analisar, e esse caso é um deles, né? Então, vamos lá. O interessado é o AIRE Gastronomia Limitada. Assunto: movimentação de terras, supressão de árvores isoladas e implantação de empreendimento recreativo / hospedagem na antiga Pedreira Fazenda Santana do Lapa 2. A presente solicitação trata de autorização ambiental para execução de terraplanagem visando a regularização topográfica de área localizada na APA, com volume total de 7.682 metros cúbicos de solo, sendo previsto 3.800 metros cúbicos de corte e 3.800 metros cúbicos de aterro. A localização é ali na CAN 127, né, a estrada que liga Dom Pedro até Joaquim Egídio, é um lado esquerdo da Fazenda Santana do Lapa, e faz divisa com a Mata Santana, que é uma mata tombada, e é historicamente conhecida como Pedreira da Covan. E aqui embaixo, assim, o desenho da pedreira, e aqui em vermelho a área que seria o empreendimento. Vocês veem que, assim, tem esses risquinhos vermelhos, que é a área do empreendimento, e do lado esquerdo, uma faixa com arborização, né, com plantio, que é referente a um plano de recuperação ambiental do Ministério Público Federal, que a Covan, quando encerrou as atividades, ela teve que fazer esse TAC, né, esse termo de ajuste de conduta, por toda a interferência ambiental que aconteceu ali. Então, vamos lá. O presente parecer refere-se a pedido de licença ambiental para movimentação de terra. Aí, repetindo, né? Pode passar.
Aqui eu fiz um recorte de algumas imagens que o empreendedor tem. Cláudia, deixa eu só te interromper. Super importante o parágrafo anterior aí, porque lá no começo está escrito recreação, e aqui já está escrito o parágrafo anterior. Né? Você pode voltar um pouquinho, Mariela, por favor? Está escrito ali, restaurante, mirante, tenda para eventos, e entre outros, tá? Isso estava citado lá em cima, tá? Isso é importante frisar, porque na discussão mais para frente a gente vai citar isso aí. Tá certo. Na verdade, o empreendimento é bem grande, né? É referente a um monte de atividades, e o que a gente pôde entender em toda a documentação são esses itens aí. Aí alguns exemplos de equipamentos que poderiam ser utilizados. Então, trata-se da mesma área anteriormente objeto de pedidos para implantação de clube de tiro e de estrutura destinada à realização de eventos musicais, ambos rejeitados em razão da incompatibilidade com o plano de manejo da APA de Campinas. É só um parênteses, né, que a gente, na revisão do plano de manejo, a gente colocou como proibido a atividade clube de tiro, porque aí tira todas as questões admissíveis que antes eram levantadas. Na revisão a gente colocou como proibido esse tipo de atividade numa área de proteção ambiental. Também consta nos autos que pedido anterior de movimentação de terra já teve um laudo, né, esse número aqui, 2025-00625, foi tecnicamente indeferido em razão da instabilidade geológica da área. Então, já passou por esse conselho um outro pedido de movimentação de terra nesse local, foi indeferido, porque a gente teve um PTA com essa resposta, e o conselho confirmou. Então, da análise técnica. A análise dos documentos constantes dos autos demonstra que os aspectos geológicos e geotécnicos constituem o principal fator limitante para qualquer ocupação da área. O parecer técnico 109, elaborado pela Coordenadoria Setorial de Suporte Geológico da Seclimas, conclui expressamente que nenhum dos 6 taludes analisados foi considerável estável. Existem blocos rochosos com potencial de desprendimento. Há risco significativo de acidentes. Os estudos apresentados possuem caráter preliminar. O método empregado não é suficiente para garantir a segurança do uso pretendido. Recomenda-se expressamente a não emissão da licença ambiental. Posteriormente, em despacho datado em 29 de maio de 2026, a própria autoridade técnica da Coordenadoria de Suporte Geológico ratificou integralmente o entendimento anteriormente manifestado, concluindo pela inviabilidade da movimentação de terra para o fim pretendido. Portanto, do ponto de vista técnico, não houve demonstração da estabilidade necessária para permitir a implantação de empreendimento que pressupõe intensa circulação e permanência de pessoas. Aqui são 2 fotos do local, tá? Que a gente vê claramente o desprendimento de terra, de solo, de um barranco, e aqui é outro espaço também. Aí é do local. Da divergência entre decisão administrativa e manifestações técnicas. Observa-se que, posteriormente aos pareceres técnicos da equipe especializada da Seclimas, foi juntada Por favor, alguém está com o áudio aberto, eu estou compartilhando a tela, não consigo fechar os demais, por favor. Observa-se que, posteriormente aos pareceres técnicos da equipe especializada da Seclimas, foi juntada a manifestação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEINFRA, elaborada em nível conceitual, admitindo a possibilidade futura de soluções de engenharia para estabilização dos taludes. Com fundamento nessa manifestação, foi proferida a decisão administrativa autorizando o prosseguimento do processo de licenciamento. Todavia, essa decisão não afastou os fundamentos técnicos anteriormente produzidos pelos especialistas em geologia da própria Seclimas. Tampouco demonstrou que os riscos identificados tenham sido efetivamente eliminados. É importante ressaltar que a manifestação da CEINFRA não conclui pela estabilidade geotécnica da área, limitando-se a admitir soluções conceituais de engenharia.
enquanto o órgão técnico competente para análise geológica concluiu de forma reiterada pela inviabilidade da ocupação pretendida. Já o Departamento de Licenciamento da Seclimas aponta que, entre aspas, por fim, fica consignado que a eventual concessão da autorização solicitada não importa em aprovação dos cálculos, dimensionamentos ou soluções executivas de engenharia, permanecendo a responsabilidade pela estabilidade geotécnica, segurança, execução, monitoramento e manutenção das intervenções exclusivamente a cargo do interessado e dos respectivos profissionais legalmente habilitados. O Conselho da APA não está vinculado à decisão administrativa quando esta diverge das conclusões técnicas constantes dos autos, cabendo-lhe exercer sua competência legal de manifestação quanto à compatibilidade do empreendimento com os objetivos da unidade de conservação. Aí, da incompatibilidade com o plano de manejo. A área encontra-se inserida na zona de proteção de manancial, considerada pelo plano de manejo como região prioritária para a proteção dos recursos hídricos, recarga de aquíferos, conservação da vegetação e controle da ocupação do solo. O plano de manejo estabelece que nessa zona deve prevalecer ações destinadas à proteção dos recursos hídricos, recuperação ambiental, conservação da vegetação nativa e controle da impermeabilização do solo, prevenção de processos erosivos e instabilidades geológicas. Está no plano de manejo. A implantação de empreendimentos voltado ao entretenimento, hospedagem e eventos com intensa permanência de público mostra-se incompatível com essas diretrizes, especialmente em área reconhecidamente instável sob o ponto de vista geológico. Além das seguintes restrições ambientais. Restrição ambiental. Não promover poluição sonora e visual. Comprovar vínculo com o entorno rural da APA, que infelizmente a maioria das atividades com certidão de uso emitidas não vem sendo cumpridas. A proximidade com um bem natural tombado, a mata de da Fazenda Santana, segundo o maior fragmento da mata nativa da APA de Campinas, que abriga uma fauna ainda significativa, também mostra essa incompatibilidade do uso. Da necessidade de recuperação ambiental da antiga pedreira. A área objeto do presente processo corresponde a uma antiga cava de mineração que permaneceu por décadas submetida à exploração mineral. Conforme histórico constante dos autos, após o encerramento das atividades minerárias foram estabelecidas medidas compensatórias, incluindo recuperação vegetal, permanecendo, contudo, significativo passivo ambiental decorrente da alteração da morfologia do terreno. Os estudos técnicos apresentados demonstraram que a área continua apresentando instabilidade dos taludes, vocês viram a foto, o que evidencia que seu processo de recuperação ambiental ainda não atingiu condição compatível com ocupação humana intensiva. Sob a ótica de interesse público, entende esse Conselho que áreas degradadas por mineração devem ter como prioridade sua recuperação ecológica e geotécnica, e não sua transformação em espaços destinados à concentração permanente de pessoas. A autorização para novos empreendimentos em área reconhecidamente instável transfere ao poder público o risco incompatível com os princípios da prevenção e da precaução que regem o direito ambiental. Sexto, do histórico da recuperação ambiental da antiga pedreira. Hoje eu tive acesso a documentos, tá? Hoje à tarde, então esse item aqui foi anexado agora, no fim da tarde. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas registra que a área objeto do presente processo possui histórico ambiental amplamente documentado, não podendo ser analisada isoladamente apenas sobre a ótica do atual pedido de movimentação de terra. A antiga pedreira Fazenda Santana do Lapa 2 foi objeto de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal em razão dos danos ambientais decorrentes da exploração mineral realizada pela construtora Covan. A recuperação da área foi acompanhada pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal, pela CETESB e pelos órgãos ambientais do município de Campinas, culminando na elaboração, revisão e execução de um plano de recuperação de área degradada, um PRAD, destinado à recuperação dos danos ambientais provocados pela mineração.
Os documentos constantes da ação judicial demonstram que a recuperação ambiental compreendeu medidas de recomposição topográfica, estabilização da área degradada, reflorestamento com espécies arbóreas nativas, cercamento, manutenção e monitoramento ambiental por vários anos. O aditamento ao PRAD ampliou a compensação ambiental para aproximadamente 3.600 mudas de espécies nativas, distribuídas em cerca de 8,16 hectares, acompanhadas por cronograma de manutenção e relatórios técnicos periódicos submetidos aos órgãos ambientais competentes. O próprio Ministério Público Federal registrou que o cumprimento do PRAD deveria assegurar a efetiva recuperação da área degradada, cabendo aos órgãos ambientais verificar tecnicamente a execução das medidas propostas. Da mesma forma, a CETESB condicionou a aprovação definitiva à comprovação da execução integral das ações de recuperação e manutenção da área. É justamente sobre essa área anteriormente recuperada mediante PRAD que agora se pretende promover nova movimentação de terra, cortes, aterro, supressão de vegetação e implantação de empreendimento destinado à concentração permanente de pessoas. Tal circunstância merece atenção desse Conselho. CONGEAP entende que a finalidade do PRAD jamais foi preparar a área para futura ocupação intensiva, mas sim restaurar as funções ambientais comprometidas pela atividade minerária. Autorizar nova alteração topográfica em área recuperada representa evidente risco de comprometimento dos resultados obtidos ao longo dos anos de recuperação ambiental, contrariando os princípios da reparação integral do dano ambiental, da prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental. O Conselho registra expressamente que acompanha atentamente todo o histórico ambiental da antiga pedreira Santana do Lapa II, desde a ação civil pública, passando pela elaboração e execução do PRAD, pelas compensações ambientais, pela recomposição topográfica, pelo reflorestamento e pelo monitoramento. Por essas razões, entende que não existe interesse público em autorizar novas intervenções capazes de descaracterizar uma área cuja recuperação ambiental exigiu anos de acompanhamento técnico e judicial, especialmente quando localizada em zona de proteção de manancial. Do princípio de precaução, o presente caso envolve risco potencial à integridade física de pessoas. Quando persistem dúvidas técnicas relevantes acerca de estabilidade geológica de determinada área, deve prevalecer o princípio da precaução consagrado na legislação ambiental brasileira e internacional. Na hipótese em análise, não existe laudo conclusivo atestando a plena estabilidade dos taludes. Ao contrário, todos os estudos apresentados apontam necessidade de aprofundamento nas investigações e reconhecem limitações quanto à segurança da ocupação pretendida. Tudo isso está documentado no laudo. Dessa forma, a autorização para implantação de empreendimento recreativo em tais condições representa risco incompatível com o dever constitucional de proteção ao meio ambiente e a segurança da coletividade. Conclusão. Diante do exposto, o Conselho Gestor da APA de Campinas manifesta-se contrariamente ao pedido de licença ambiental objeto do LAU 2025-1052 pelos seguintes fundamentos. 1. A área encontra-se inserida em zona de proteção de manancial, cuja finalidade prioritária é a conservação dos recursos hídricos e da estabilidade ambiental. 2. Os pareceres técnicos especializados da própria Seclimas concluíram de forma reiterada pela inviabilidade da movimentação de terra e da ocupação pretendida em razão da instabilidade geológica dos taludes. 3. A decisão administrativa favorável ao prosseguimento do licenciamento não afastou os riscos identificados pelos órgãos técnicos competentes, limitando-se a acolher manifestação conceitual da CEINFRA, insuficiente para comprovar a segurança geotécnica da área. 4. Os estudos apresentados pelo empreendedor reconhecem limitações metodológicas e não comprovam a estabilidade necessária para permitir intensa circulação e permanência de pessoas. 5. O empreendimento pretendido mostra-se incompatível com os objetivos do plano de manejo da APA e com os princípios de prevenção e da precaução. E 6. A antiga cava da pedreira Fazenda Santana do Lapa foi objeto de recuperação ambiental mediante plano de recuperação de área degradada, acompanhado pelo Ministério Público Federal,
Justiça Federal, CETESB e órgãos ambientais municipais, razão pela qual não se mostra admissível que a área recuperada seja novamente submetida à movimentação de terra, alteração topográfica, supressão de vegetação ou implantação de empreendimento incompatível com a finalidade de recuperação ambiental e com os objetivos da água. Assim, o CONGEAPA recomenda o indeferimento definitivo do pedido de movimentação de terra e das intervenções necessárias à implantação desse empreendimento, bem como recomenda que a área seja enquadrada como prioritária para recuperação ambiental, estabilização geotécnica e monitoramento permanente, preservando sua função ambiental e garantindo a segurança da população. É isso. Acho que podemos colocar em votação o parecer, né? Então, vamos colocar em votação o Eu parecer. queria falar sobre ele. A gente pode dar palpite agora, não pode, né? Agora? Pode. Não pode falar, Tereza. Então, eu acho primeiro que a CEINFRA não tem que dar opinião no CONGEAPA, primeira coisa. E muito menos na CECLIMAS. O licenciamento tem o setor de geologia, que é o que nos dá suporte. E eu queria saber qual é a lei que permite o secretário se manifestar no licenciamento. Porque nesse protocolo, ele acolhe a manifestação da CEINFRA em detrimento ao da área técnica geológica da CECLIMAS. Então, assim, ele comanda uma secretaria que tem um setor geológico, né, bota esse estudo todo do lado e aceita um negócio da CEINFRA que não tem absolutamente nada a ver com o nosso conselho, tá certo? Então, eu acho que isso aí está totalmente errado e quero que essa minha fala vá para a ata para ficar bem gravada o que é o CONGEAPA, o que é a CEINFRA e o que é a CECLIMAS e o que é a outra secretaria. E as obrigações do secretário, que eu acho que aqui ele não levou a cabo a sua obrigação, tá? Então, é isso. Obrigada. Daniel, por favor, pode se manifestar. Eu queria só registrar o seguinte, eu moro muito perto dessa área aí, né? E este processo, embora eu não tive acesso ao laudo ainda, eu só recebi hoje aí o pedido de formulário, então eu não consegui ler a documentação toda. Mas está me cheirando que esse projeto aí é requentado, né? Porque há uns 2 anos atrás, faz mais de 2 anos que tentam ocupar essa área como um local de eventos. Inclusive a Laroque, que é uma casa de raves que fica em Valinhos, do outro lado da Dom Pedro, bem perto daqui, chegou a colocar o nome dela no Google Maps, exatamente em cima dessa área durante um tempo. Tudo foi rechaçado e uma casa de rave, como vocês podem imaginar, som altíssimo, alta circulação de pessoas. Eu não sei se é exatamente isso, mas a suspeita é grande, né, que seja isso. E queria parabenizar a Cláudia pelo excelente parecer que ela fez, com o qual a gente vai votar daqui a pouco, mas a ideia aqui é que eu acho que esse pedido é um requentamento que logo a gente, se aprovado aqui, a gente estará lidando com o pedido de aprovação de uma nova casa de eventos na área, o que vai fazer em outro lugar em Campinas, não ali, né? Obrigado. Dulcineia, por favor. Boa noite a todos e a todas. Daniel, eu faço trabalho lá na Serra dos Cocais, né? O trabalho de brigada florestal. E vira e mexe, eu faço nessa área onde está a Laroque ali, e realmente é um problema toda vez que é quase sexta, sábado e domingo praticamente, todas as vezes que tem a atividade lá na Laroque, é um transtorno muito grande, são pássaros que a gente faz o reconhecimento, pássaros em estado de choque, porque as mães não abandonam o ninho, é um problema muito sério. Então, eu gostaria só de endossar isso que você está dizendo, do problema que é esse tipo de atividade em uma área de preservação ambiental,
E eu gostaria que constasse também, Mariela, que a Proesp apoia a fala da Tereza Penteado. Registrado a sua solicitação do Cinep. Obrigada. Não temos outros inscritos para esse momento, presidente. Tá mudo. Seu microfone. Vamos colocar, Eu tenho então... uma pergunta, Mariela. Você fez uma pergunta ou você foi... Não, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você gostaria de... Ah, pode... É que você não estava com a mãozinha erguida. Pode perguntar. Mas é mais uma curiosidade até para acompanhar alguns processos que passam pelo planejamento. Eu queria saber, Cláudia, se esse pedido de lau, ele teve a certidão de uso do solo aprovada ou não, porque eu já vi que passaram vários pedidos dessa área lá, alguns negados e acho que um aprovado. E eu não vejo o final, se sai ou não a certidão, entendeu? Passa por mim, mas eu não vejo o final. Sim, não, na verdade, até foi motivo de mandar um ofício para a Secretaria de Urbanismo pedindo isso, porque consta lá no LAU que, paralelamente, tem um documento pedindo certidão de uso do solo, só que esse documento, essa certidão, ainda não foi, não passou pelo Conselho ainda. Então, o que a gente está analisando, na verdade, é uma movimentação de solo e supressão de vegetação. Que isso, o parecer está bem claro, mostrando a fragilidade do terreno, né? Então, a gente focou mais nesse sentido. Então, todas essas suposições que a gente faz sobre o empreendimento, na verdade, a gente não tem esse documento, não foi apresentado ainda para o Conselho, tá? Era mais uma curiosidade, porque a gente participa do processo e eu não vejo o final da certidão. Ele ainda não foi ainda apresentado para a gente. Tá joia. Obrigada. Nada. Vou pôr em votação, então, o parecer da Cláudia. Os que são contrários se manifestem, os que são favoráveis permaneçam como estão, ou pode se manifestarem pelo chat, inclusive. Vamos lá, gente. Desculpa, Juliano, da Subprefeitura de Souzas. Quem é contrário à aprovação ou quem é contrário ao parecer da Cláudia? Eu não entendi. Quem é contrário ao parecer da Cláudia, se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. O parecer é contra a aprovação. É isso que eu entendi. Eu sou favorável à aprovação. Perfeito. Um voto contra, Mariela. A gente pode encerrar, né? Um voto contra e a maioria a favor. Já deu tempo, já, né? Eu só registrei o Maurício também pelo chat, que ele escreveu favorável ao parecer, então, é isso, Maurício? Então, é isso, a gente teve registrado um voto contrário ao parecer. Presidente, tem alguma outra coisa? Peraí. Não, Maurício é subprefeito de Joaquim Egídio, ele está votando a favor do empreendimento. Ah, tá. Tá, peraí. Já era esperado isso. Uhum. Tá, então nós temos, por enquanto, 2 votos contrários ao parecer. É isso. Tá. Mais alguém? Pronto, presidente. Eu me manifestei também. No chat, presidente? Não, desculpa. me manifestei aqui, ó.
como representante da Seclimas, eu me manifestei. Tá, e seu voto, então, é contrário ao parecer, é isso? Isso. Mas como presidente vota? Voto. Ele representa a Seclimas. Não, mas ele está presidindo a reunião hoje. É diferente. A gente tem tudo bem, a gente tem o Vojo presente, a gente tem a Andréia presente. Não, eu sei, mas ele, como presidente da reunião, eu acho que ele não pode votar. Quando ele virar conselheiro, sim, mas hoje não. Porque não é o Vogel que está comandando, é ele. Não, mas é que ele representa a Seclimas na titularidade. Então, é a parte, né? Ele preside como gestor, mas ele tem a titularidade da representação da Seclimas dentro do conselho. Eu continuo achando que ele, como presidente, ele não pode votar. Mariela, por favor, conte a votação, por favor. Sim. Então, eu registrei pelo chat parecer contrário da Seclimas, parecer contrário Subprefeitura de Souzas, Subprefeitura de Joaquim, AR14 e Desenvolvimento Econômico. 1, 2, 3, 4, 5 votos contrários. Então, o parecer, são só essas manifestações que estão no chat, presidente. São 5 Gente, votos. você pode encerrar, Mariela, pelo amor de Deus. Então ele foi aprovado. Tá vergonhoso isso aqui. Foi aprovado. Foi aprovado. Eu só falei a quantidade, são 5 eu votos. acho assim que tá meio desagradável isso, Mariela. Acho que tem que ser mais ágil, tá? Já está claro o que aconteceu, tá? Foi aprovado. Eu entendi, eu acho só que o pessoal não tinha entendido a pergunta do secretário, mas agora deu certo. 5 pessoas contrárias e aprovado o parecer. A gente espera agora que esse parecer seja publicado no Diário Oficial na íntegra e que a gente já coloca, se acontecer desse empreendimento, der continuidade, o Ministério Público Federal vai ser acionado, tá bom? Porque isso é inadmissível, uma área, um plano de manejo ser feito, e tudo isso a gente está passando, como diz o Daniel, esse requentado, essa insistência, e me deixa muito, assim, admirada de saber que o poder público está do lado de um empreendimento completamente incompatível com o plano de manejo da APA. Essa é a nossa colocação. E a Tereza acho que quer falar também. Eu estou indignada com tudo isso. Eu acho o fim da picada, isso que acontece aqui, porque, afinal, isso aqui é um conselho que defende a APA, ou ele vai para que lado? É uma pergunta. E outra coisa, esse lugar aí já deu o que tinha que dar, né? Eu acho que a gente já pode enviar imediatamente para o Ministério Público Federal todos os protocolos que já passaram por lá, tá certo? Por nós, desse lugar, e já enviar. Eu acho que as ONGs ou associações, ou enfim, quem topar, a gente já envia, sabe? A gente tem advogado, já pode fazer essa documentação e enviar. Eu gostaria de tomar essa iniciativa, e quem quiser entrar em contato, pode ser naquele grupo da CT, pode ser no particular, tanto faz, porque eu acho uma coisa terrível isso que aconteceu aqui. E nessa insistência da prefeitura em concordar com um lugar que tem tantos problemas, tá certo? Então, eu acho que a Seclimas tem como obrigação defender o meio ambiente e jamais ir contra o meio ambiente. É isso, obrigada. Mais alguém queira se manifestar? Não tem inscritos, presidente. Qual foi o resultado? Aprovado o parecer apresentado da Câmara Técnica de Análise de Protocolos. Então, foi aprovado o parecer da Câmara Técnica. Então, seguimos a pauta. Agora,
Assuntos de interesse dos conselheiros. Por inscrição. Não temos inscritos. Desculpa, eu não estava conseguindo chegar na minha mãozinha, desculpa, gente. Na verdade, eu queria saber, Vogel, a gente fez uma atividade lá na Mata Ribeirão Cachoeira, porque a gente fez a formação de uma firma de brigadistas, e, gente, eu estou assustadíssima com o tamanho da ravina. E aí eu queria perguntar, tem previsão de data para começar a obra lá de recuperação, de mitigação do estrago que tá acontecendo lá? Porque eu lembro que vocês iam fazer um plano de trabalho, né, a médio e a longo prazo, para quando chegasse o período da estiagem. Mas já tem uma data prevista para isso? Tudo Ciné, tudo bom? Então, eu tinha feito com a reunião antes das minhas férias com a CAT, né, para a gente concluir o projeto lá e seguir com as ações, tá? Aí eu voltei, eu não peguei ele ainda, mas eu vou escrever com eles, encaminhar para a CAT, a gente vai compartilhar um docs para ir alimentando, e aí a gente encaminha para o conselho e começa as ações, né, de plantio. Mas assim, do que a gente tinha ido lá, até que o professor da Unicamp, apesar dela estar grande, ela estava meio estabilizada, ela não tinha aumentado. Você foi recentemente, ela aumentou de largura, de profundidade, o que aconteceu? Eu fui no dia 18, ela está muito grande, muitas árvores de grande porte, com as raízes expostas. Então, assim, perigando cair a qualquer momento aquelas árvores, porque elas estão sem terra para segurar a raiz no solo, sabe? E já tinha uma árvore que eu não sei se quando você foi com a equipe para fazer a análise, se ela já tinha caído, mas tinha uma árvore de grande porte também que já havia tombado, porque não tinha nenhuma terra segurando as raízes. Tinha uma caída e tinha uma grande, bem, bem próxima, assim, mas, né, a gente foi bem na época de chuva. Ela estava. E até assim, o que o próprio proprietário lá passou para a gente, né? Fazia um tempo que ela não aumentava, ela não avançou para a propriedade dele, né? Ele falou: essa ravina tem há vários anos e tal. Então, e da primeira vez que a gente foi sozinho, depois com o professor e depois com a Kátia, ela não tinha aumentado, apesar das chuvas, né? Que esse ano foi um ano de bastante chuva. Mas enfim. A gente já iniciou esse docs, a gente vai concluir ele e vamos ver se nas próximas semanas aí a gente inicia um trabalho, alguma ação, pelo menos que seja o cadastramento da área, o início do plantio na propriedade, ou a ação ali na estrada junto com a CAT, a gente começar alguma coisa. Tá ótimo, então. Obrigada. Tá, mas para a próxima reunião eu vou tentar pelo menos esse projeto concluído, a gente trazer para ir começar a trabalhar em cima dele, sabe? Tá, obrigada. Mais alguém? Ninguém? Mariela? Não temos outros. Então, eu só gostaria de declarar encerrada a sessão de hoje, agradecer a participação de todos os conselheiros. E conselho é isso, gente, representatividade, democracia, é isso, a votação. Nem tudo, cada pessoa tem o seu ideal diferente, a sua posição diferente, e isso faz parte da democracia, e eu, como presidente, tenho que respeitar, como secretário, tenho que respeitar, mas também tenho que fazer o meu papel como gestor público dentro da legalidade. Nós estamos falando aí simplesmente do que foi votado hoje, de uma movimentação de terra, e não de estabilização do talude, e nem de autorização para que se autorize o licenciamento para a atividade. É simplesmente a movimentação de terra cumprindo o nosso papel dentro da secretaria. Muito obrigado a todos, que todos tenham uma boa semana e um bom início do mês, que está terminando já o mês, começa o mês de agosto aí, para nos protegermos aí o máximo, que
tem a probabilidade de muito calor aí, né? Então vamos nos cuidar e vamos nos proteger e fazer a nossa parte ambiental. Nós temos muita responsabilidade ambiental, sim. Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.